Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar seguimento aqui às nossas aulas e para a gente fechar nosso conteúdo de ação penal, a gente ainda falta tratar de aditamento à peça acusatória, rejeição da peça acusatória, absolvição sumária e alguns institutos ligados à ação penal privada, que são a renúncia, decadência, perdão do ofendido e a perempção. Então, nessa aula, a gente trata desses pontos e aí a gente finaliza a ação penal para depois a gente aí finalizar o conteúdo com ação civil ex delito. Ok? Pessoal, então a gente retoma aqui com aditamento. Aditamento que, na verdade, é um termo de origem no latim que significa acrescentar algo, aumentar, incluir algo que está faltando. E assim, processualmente falando, aditamento significa acrescentar algo que está faltando na denúncia, acrescentar algum sujeito ou algum fato inicialmente não contido na denúncia. Então, aditamento significa isso. Acrescentar algo, retificar, suprir algo que esteja faltando na denúncia ou na queixa-crime. Ou seja, significa um complemento, uma retificação, um suprimento na peça acusatória. Esse aditamento, pessoal, ele pode ser promovido até o momento da sentença. Desde o recebimento da peça acusatória até a sentença. Então, peça acusatória pode ser aditada até antes da sentença. Sentenciou, aí realmente já era, precluiu, em definitivo, não pode mais promover o aditamento. Mas só desde já alertando, o assistente de acusação, que é a vítima do crime, o ofendido, ele não possui legitimidade para promover aditamento. Aquela pessoa aí que foi vítima do crime, que atua no processo como assistente de acusação, buscando ali produzir provas, via de regra, para subsidiar seu pedido de indenização por conta dos prejuízos sofridos. O papel maior do assistente de acusação é esse, mas ele atua no processo, mas não tem legitimidade para promover aditamento. No caso aí, é o Ministério Público, o agente legitimado a aditar a peça acusatória na ação penal pública, né? E aí, eu já entro aqui nas espécies de aditamento, já referindo inclusive a alguma classificação. Nós podemos dividir o aditamento em aditamento quanto ao objeto e quanto à sua voluntariedade. Repito, o aditamento aqui, uma classificaçãozinha bem rápida, a gente pode definir ela contra o objeto e quanto à voluntariedade. Quanto ao objeto, o aditamento pode ser próprio ou impróprio. Quando é que ocorre aditamento próprio? Quando se inclui novo fato ou o novo acusado inicialmente não contido na peça acusatória. Então é isso, pessoal. O aditamento próprio significa a inclusão de novos fatos ou de um novo fato e de novos acusados, ou um novo acusado, inicialmente não contido na peça acusatória. Esse é o aditamento próprio. E o aditamento impróprio significa a inclusão na peça acusatória de elementos que retifiquem a peça acusatória, que suprima aí algum fato, que venha a suprimir alguma ausência do que deveria estar contido, que promova um esclarecimento. Por exemplo, com relação a algum dado, na denúncia consta a qualificação do acusado. Tem que constar via de regra. E se lá na qualificação consta dados equivocados, por exemplo, endereço, o próprio nome do acusado, documentos dele, filiação, aí promove-se um aditamento retificando esses dados. Esse aditamento é um aditamento impróprio, ou seja, é aquele aditamento, por meio do qual se propõe uma retificação, uma ratificação, um suprimento ou um esclarecimento da peça acusatória. Ok? Vou repetir. O aditamento próprio é aquele que se promove
a inclusão na peça acusatória de novos acusados e de novos fatos, inicialmente não incluídos. O aditamento impróprio é aquele que promove uma retificação, uma ratificação, um suprimento ou um esclarecimento da peça acusatória. E o exemplo aí é corrigir dados do acusado. Mas não só isso, pode corrigir também o local do crime. Houve uma dúvida, o promotor inseriu ali um local, depois percebeu que estava equivocado. Por meio aí do aditamento impróprio, se retifica o local do crime. Assimilem que, com relação ao aditamento próprio, só se inclui novos fatos e novos acusados. O restante, se for para retificar, suprimir, ratificar ou esclarecer, é aditamento impróprio. Ok, pessoal? Quanto à voluntariedade, o aditamento pode ser espontâneo ou provocado. Isso é muito simples. O aditamento espontâneo, o MP vai lá, de ofício, e promove o aditamento. Seja ele próprio ou impróprio. Simples assim. E o aditamento provocado é aquele em que o juiz, como fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal, e isso está realmente meio que mitigado, o juiz vai lá e provoca a atuação do Ministério Público para promover o aditamento à peça acusatória. Aí, esse aditamento provocado, ele sofre uma crítica porque há uma quebra da imparcialidade do juiz aí. De certa forma, aí entende-se que há uma quebra do sistema acusatório, portanto, sofre uma crítica aí de boa parte da doutrina, ainda mais agora com a vigência do pacote anticrime, e me parece que o pacote deu uma engessada na atuação do juiz, e assim o fez de forma bem plausível mesmo, porque o juiz deve agir, mas agir desde que seja provocado. Então, assim, eu também comungo desse entendimento de que a provocação do aditamento meio que é inadequado com o sistema acusatório. Mas, enfim, quanto à voluntariedade, ele pode ser provocado ou espontâneo. O espontâneo, o promotor vai lá de ofício e promove o aditamento. E o provocado é quando o juiz vai lá e provoca. O promotor deve promover de ofício, inclusive pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal. Ele está obrigado a cumprir com seu dever, e havendo indícios de autoria e prova da materialidade, como a gente já viu, o promotor é obrigado a promover aí o aditamento, ele é obrigado, inclusive, a oferecer denúncia. Ok? Pessoal, agora perceba um detalhe. O recebimento da denúncia, ela é uma causa interruptiva da prescrição. Está lá no artigo 111, salvo engano, ou 116 do Código Penal. Agora perceba, se houver aditamento, por exemplo, o aditamento próprio, por meio do qual o promotor de justiça incluiu um novo fato na denúncia. Aí o juiz vai receber ou não esse aditamento. Lá atrás o juiz recebeu a peça acusatória, recebeu a denúncia. Posteriormente houve um aditamento. Esse aditamento tem que passar pelo mesmo crivo, pelo mesmo juízo de admissibilidade do juiz, para ver se ele recebe ou não. Ele pode receber o aditamento ou rejeitar. E aí percebam que a decisão de recebimento da denúncia é o marco interruptivo da prescrição. Vai ser exatamente a mesma coisa com relação ao aditamento. O promotor ofereceu denúncia, lá na frente ele promoveu o aditamento para incluir um novo fato, um novo crime. O juiz, a partir do momento que receber esse aditamento, é que haverá a interrupção da prescrição com relação a esse novo crime. Ou seja, se o promotor incluiu e se já tiver operada a prescrição, o juiz simplesmente vai rejeitar o aditamento. Mas percebam que, como é marco interruptivo, o recebimento da denúncia, assim vai ser o aditamento. Mas a prescrição com relação a esse novo fato só vai ocorrer quando o juiz receber o aditamento. Ok? Se aí, no caso, como eu disse, tiver operada a prescrição, paciência, haverá aí a rejeição do aditamento. Então, isso é importante porque o lapso temporal aí acaba influenciando, e às vezes influenciando de forma definitiva, porque pode haver aí a consumação da prescrição, consumou-se a prescrição, extingue-se a punibilidade, extingue-se o processo, um abraço, já era aí para a acusação. Ok? O procedimento do aditamento, pessoal, está lá no artigo 384 do Código de Processo Penal, eu vou sugerir a leitura.
Esse artigo, eu não vou penetrar nele agora, porque vocês vão estudar ele com mais detalhes em processo penal 3, e aí todo o procedimento tem que ter lá, mas por hora eu sugiro a leitura e indico que o procedimento do aditamento está no artigo 384 do Código de Processo Penal. E por ser mais didático, a gente não penetra muito para não gerar dúvida. Eu prefiro que vocês estudem melhor ele lá na frente um pouco. Eu falei mais aqui aditamento a queixa-crime. A denúncia, perdão. Mas existe aditamento a queixa? Claro que sim, existe. Eventual omissão, inclusive, na queixa, pode ser suprida até o momento, inclusive, da sentença. Isso, inclusive, está lá no artigo 569 do Código de Processo Penal. Eu vou direcionar vocês até ele. E a redação dele aqui diz o seguinte: as omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo momento, a todo tempo, antes da sentença final. Antes da sentença final. Pessoal, aqui se refere à denúncia e à queixa. Então, o momento para se aditar a denúncia ou a queixa é até antes da sentença final. Aí se refere a qualquer espécie de peça acusatória. Inclusive, e aqui é bom a gente destacar, o aditamento da queixa pode ser promovido pelo Ministério Público. Ah, mas, professor, o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Queixa é peça acusatória da ação penal privada. Mas o Código prevê isso também. O MP pode aditar a peça acusatória, mas o aditamento que o MP pode promover é o aditamento impróprio. Pessoal, se atentem a isso. O aditamento que o Ministério Público pode promover na queixa-crime é o aditamento impróprio, ou seja, é aquele que não inclui novos fatos e não inclui novos acusados. Por que isso? Porque o MP não tem legitimidade para aditar a queixa e incluir novos acusados e novos fatos. Aí é o titular da ação que deve promover, que é o ofendido ou que é a vítima. O MP tem legitimidade para promover o aditamento impróprio, ou seja, retificar algum dado, suprimir ou esclarecer algum dado equivocado ali consignado na peça acusatória, na queixa-crime, mais especificamente. Ok? Então, MP pode aditar queixa? Pode, mas que tipo de aditamento, que espécie? Aditamento impróprio. O aditamento próprio não, porque qual é o fundamento? A ausência de legitimidade do Ministério Público. Ok? Pessoal, se quiser até consignar como observação, é interessante isso. Eu até sugiro que vocês coloquem. Eu vou preferir até conduzir vocês aqui ao material para ficar mais fácil a compreensão nessa observação. Por favor, anotem essa observação. Aqui eu reputo realmente importante para que não haja aí eventual dúvida. Com relação ao aditamento próprio, sugiro aqui que vocês anotem: não é cabível nas ações penais privadas exclusivas e personalíssima. Essas expressões a gente já tratou. Por ausência de legitimidade ad causa do Ministério Público. Porém, na ação penal privada subsidiária da pública, é perfeitamente cabível possuir do MP ampla liberdade. A gente também estudou essa ação. Porque a ação é originariamente uma ação pública. E de forma subsidiária, ela se tornou privada. Mas, mesmo sendo privada, ela é uma privada subsidiária da pública. Aí o MP tem ampla e total liberdade para promover toda e qualquer espécie de aditamento. Toda e qualquer espécie de aditamento, ok? Então, resumindo, o MP só não tem legitimidade para promover aditamento próprio nas ações penais privadas exclusivas e personalíssimas. Na ação penal privada exclusiva, na ação penal privada subsidiária da pública, ampla e total liberdade. Beleza? Pessoal, eu sei que isso não tem complexidade, mas às vezes pode gerar alguma dúvida. Aí é só vocês mencionar lá no grupo da gente. Fiquem à vontade. Sintam-se totalmente à vontade, com total liberdade para indagar, porque aí a gente esclarece e supre qualquer dúvida de vocês. Avançando aqui um pouquinho, a gente falou de recebimento da peça acusatória na aula passada. A gente passa a falar agora da rejeição. Quando é que a peça acusatória, quando é que a denúncia ou a queixa-crime pode sofrer uma rejeição por parte do juiz? Inicialmente eu digo que, antigamente, há um tempo atrás aí, a doutrina diferenciada rejeição
fazia diferenciação de rejeição de não recebimento. Perceba, a doutrina dizia que o não recebimento estava ligada, essa decisão de não recebimento estava ligada a aspectos processuais. E a rejeição em si estava ligada a aspectos de direito material, a aspectos de direito penal. Então, assim, havia essa diferença que foi suprimida, foi, digamos assim, eliminada por conta da reforma promovida em 2008, com a Lei 11.719 de 2008. E hoje as hipóteses de rejeição se confundem com as hipóteses de não recebimento. A doutrina tem esses dois termos como sinônimos e encontram-se hoje no artigo 395 do Código de Processo Penal as hipóteses de rejeição da peça acusatória. Vamos dar uma lidinha nesse artigo, porque aí realmente é interessante, é importante. Artigo 395 do Código de Processo Penal, tratando aí das hipóteses de rejeição da peça acusatória. Aqui, pessoal, observe a redação. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Parágrafo único revogado com a reforma que eu falei agora de 2008. Então, repetindo, a denúncia ou queixa-crime será rejeitada quando for manifestamente inepta, quando faltar o pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Pessoal, voltando aqui e interpretando aqui, aprofundando esse artigo. Quando é que a denúncia é inepta? Quando é que a peça acusatória é inepta? Denúncia ou queixa? Quando não cumprir, quando não obedecer, quando não estiverem presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Que são os requisitos para que seja confeccionada, devem estar presentes para que sejam confeccionada a peça acusatória. Devem estar presentes alguns, né? Outros lá a gente sabe que não são requisitos obrigatórios. Mas assim, a denúncia ou queixa-crime é inepta quando ela não obedece os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, já estudados por nós na aula passada. 395, inciso 2º, diz que a denúncia ou queixa será rejeitada quando não estiver presente pressuposto processual ou de condição da ação. Pessoal, aqui há uma diferençazinha. Pressuposto processual de existência e pressuposto processual de validade. Isso, a doutrina aqui até se confunde, aliás, esse pressuposto se confunde um pouquinho com do processo penal com o processo civil, e aí dividindo pressupostos processuais de validade e de existência. Pressupostos processuais de validade são a inexistência de litispendência, que é o fato de tramitar duas ações com a mesma causa de pedir o mesmo pedido, e a existência de coisa julgada. Sentenciou, não houve recurso, transitou em julgado, formou-se a coisa julgada. Então, se houver litispendência ou coisa julgada, aí existe pressuposto de validade para que o processo não tenha... Aliás, inexiste pressuposto processual de validade. Porque a interpretação é ao contrário sempre. Deve inexistir coisa julgada ou litispendência para que o processo seja válido. Existindo litispendência, aí deverá, na verdade, haver até a reunião do processo ou a extinção do processo posteriormente ajuizado. E os pressupostos de existência do processo significam uma demanda processual penal veiculada por uma peça acusatória. Além de uma demanda, tem que ter a jurisdição. Jurisdição, pessoal, vocês vão estudar com mais detalhe no processo penal 2, na cadeira de processo penal 2, e jurisdição significa competência e imparcialidade. O juiz, além de ter competência para processar o feito, ele deve ser uma figura imparcial, conforme a gente trata aqui reiteradamente, exaustivamente, da imparcialidade, que é um elemento extremamente importante na condução do processo penal e do próprio processo civil também. Ok? Então, assim, pressuposto de existência do processo. Demanda, veiculada por meio de uma peça acusatória. Jurisdição, que implica aí na competência do juiz e na sua imparcialidade, e na existência de partes que possam estar em juízo. Por exemplo, um menor não pode responder um processo penal numa vara-crime. O menor responde a uma ação socioeducativa na vara da infância e juventude. Portanto, um menor respondendo processo crime
aí não há pressuposto processual de existência do processo. Por quê? Porque o menor não tem legitimidade de ser parte, legitimidade de estar em juízo numa vara criminal. Então, esses pressupostos de existência têm que estar presentes para que o processo também tenha nascimento, seja deflagrada ação penal e o juiz não rejeite a peça acusatória. Ok? Ainda temos aí, segundo o artigo 395, inciso 2º, como fundamento de rejeição da peça acusatória, a ausência de condição da ação. Quais são elas? A gente já tratou aqui na aula passada: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e a legitimidade de causa. Possibilidade jurídica, interesse de agir e legitimidade de causa, com os detalhes que a gente viu. Salvo engano, foi na aula passada ou na aula retrasada. E o inciso 3 diz que o juiz deve rejeitar a denúncia se houver ausência de justa causa, que a gente também já tratou, e significa a ausência de lastro probatório mínimo, que implica em ser indício de autoria e prova da materialidade. Pessoal, quando ouvirem a expressão lastro probatório mínimo, associe sempre à justa causa da ação penal. E isso significa indício de autoria e prova da materialidade do crime, nos crimes materiais, nos crimes que deixam vestígio. E ausente esse lastro probatório mínimo, o juiz irá, com certeza, rejeitar a peça acusatória. Se não rejeitar, mais à frente ele pode até absolver sumariamente. Agora, o detalhe é o seguinte: a gente está falando de rejeição, mas é importante saber que a rejeição pode ser total ou parcial. Simplesmente o juiz pode rejeitar, por ausência de lastro probatório mínimo, rejeita a denúncia, rejeita a peça acusatória, a queixa-crime, e extingue o processo de uma forma total. Mas pode haver a rejeição parcial. O promotor pode oferecer uma denúncia imputando ao acusado 3 fatos criminosos. E o juiz só visualizou indício de autoria e prova da materialidade com relação a 2. Ele aí simplesmente rejeita a peça acusatória com relação a esse terceiro fato. Porque, com relação a ele, não há comprovação aí desse necessário lastro probatório mínimo. Ok, pessoal? Então, assim, a rejeição da peça acusatória ela pode ocorrer de forma total ou parcial. Plenamente possível, plenamente tranquilo. E aí, já adiantando aqui, vocês vão estudar mais à frente, lá em processo 4, mas já adiantando, da decisão de rejeição da peça acusatória, cabe recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias. Da rejeição, da decisão que rejeita a peça acusatória, cabe recurso em sentido estrito. Esse recurso vocês vão estudar detalhadamente lá em Processo Penal 4, daqui mais a 3 semestres. Mas só adiantando para enriquecer um pouco a aula, essa informação de que essa decisão desafia recurso em sentido estrito a ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante se a rejeição for de uma queixa-crime, ok? Pessoal, na sequência aqui, eu disse que não há mais diferença entre recebimento, não recebimento e rejeição. A rejeição se dá logo após o oferecimento da peça acusatória. O promotor de justiça ofereceu a denúncia, o querelante ofereceu a queixa-crime. Quando o juiz recebeu a peça acusatória, que está realizando o seu juízo de admissibilidade, é exatamente nesse momento em que ele procede com a rejeição da peça, se ausentes os requisitos do artigo 41, ausentes pressupostos de existência ou de validade do processo, ausente condição da ação ou ausente a justa causa para o processo penal. Ok? Então, momento da rejeição da peça acusatória, logo após o seu... logo ali, no primeiro momento do juízo de admissibilidade. Eu estou aqui com receio de falar logo após o seu recebimento, porque se o juiz rejeitar, ele não vai receber a peça. Mas, enfim, o promotor ofereceu, foi entregue ao juiz a denúncia, ofereceu o processo eletrônico, o juiz teve acesso aos autos, ali naquele momento ele rejeita a peça acusatória. Ao invés de receber, ele rejeita. Ok? Quando os autos são físicos, o escrivão, o diretor de secretaria, vai lá e ainda existe processo físico, ele simplesmente, ao protocolar o recebimento da peça, entrega ao juiz, entregou, o juiz realiza o juízo de admissibilidade e aí recebe ou rejeita. Mas o momento de rejeitar é ali. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, pessoal,
Há um entendimento, e quem diz isso é Auri Lopes Júnior, de que se o juiz recebeu a denúncia e recebeu inadequadamente, ele pode, depois dessa decisão, rejeitá-la. Esse entendimento, pessoal, é extremamente minoritário e, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça, há um único julgado. Se vocês pesquisarem lá na jurisprudência do Superior Tribunal, há um julgado nesse sentido de que o juiz pode rejeitar a peça acusatória após o seu recebimento. Mas isso é isolado. Esse julgado é extremamente isolado, porque o recebimento, aliás, a rejeição se dá logo após o juiz ter acesso à denúncia ou à queixa-crime. Recebeu, o juiz não pode mais rejeitar a peça acusatória, porque aí ele estaria concedendo habeas corpus de ato de ofício dele. Estaria concedendo habeas corpus de ofício de ato próprio dele, e isso não é possível. O juiz pode sim conceder habeas corpus, desde que o ato não seja emanado da sua atividade. Pode conceder um habeas corpus de um ato, por exemplo, ilegal praticado por um delegado de polícia, mas não ato próprio. Então, assim, descendo como é que fica? Recebida a denúncia, precluiu para o juiz. Há até discussão se há essa preclusão para o judicato ou não, mas recebida a denúncia, há uma preclusão para o juiz, ele não mais vai poder rejeitar, e sim absolver sumariamente o acusado. Repetindo, foi oferecida a peça acusatória. O juiz está analisando essa peça acusatória. Se não houver os pressupostos, como a gente já falou, ele rejeita. Se ele recebeu, e aí percebeu que recebeu a peça inadequadamente, ele aí não mais rejeita, e sim absolve sumariamente. Ok? E dito isso, eu já vou pegando o gancho, entrando em absolvição sumária, entrando aqui nas hipóteses que permite o juiz absolver sumariamente o acusado. Essas hipóteses estão lá no artigo 397 do Código de Processo Penal. Eu vou voltar lá com vocês. 395 é rejeição, 397 é absolvição sumária do acusado. Percebam aqui a redação, pessoal. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou seja, atipicidade, ou quando for hipótese de extinção da punibilidade do agente. Vamos falar um pouquinho aí de cada hipótese que autoriza a rejeição, perdão, a absolvição sumária. E aí não confundo rejeição com absolvição. Rejeição é antes da absolvição. Absolvição é depois da apresentação da resposta à acusação, ok? A absolvição ocorre depois da apresentação da resposta à acusação do acusado. Esse é o momento processual adequado para se absolver sumariamente o acusado. Pessoal, essas hipóteses do 397, vamos lá. Após o recebimento, após o cumprimento do disposto no artigo 396-A, que determina que o acusado deve ser citado e intimado para apresentar resposta à acusação. Então, após esse momento, ou seja, após a apresentação da resposta à acusação, o juiz, em atendimento ao artigo 397, pode absolver sumariamente o acusado, se ali existente uma das hipóteses do artigo 397. E são elas, por exemplo, manifesta atipicidade da conduta. Por exemplo, o promotor oferece uma denúncia quando, na verdade, incide naquele caso concreto o princípio da insignificância. A conduta é atípica porque o princípio da insignificância afasta a materialidade do crime, portanto, ela se torna atípica, materialmente falando, a atipicidade material. O princípio da insignificância, melhor dizendo, afasta a própria materialidade mesmo, né? E com isso a conduta se torna atípica na sua vertente material, portanto, aí o juiz pode absolver sumariamente, sim. Ele já deveria ter, na verdade, rejeitado a peça acusatória. Mas se recebeu, nesse caso, recebeu inadequadamente, após a resposta à acusação, pode haver aí uma decisão de absolvição sumária. Ok? Pessoal, isso aí inciso terceiro, eu até me adiantei aqui. Inciso primeiro, quando existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, da ilicitude, perdão, inciso primeiro. São elas
A legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal, o estado de necessidade, são as hipóteses do artigo 23 do Código Penal e que autorizam a absolvição sumária. O juiz aí convicto de que o réu agiu em legítima defesa, ele absolve sumariamente. Na prática, pessoal, o que acontece é o seguinte: é muito difícil o juiz absolver sumariamente, porque ele sabe que o acusado vai poder se defender, haverá uma instrução probatória e aí ele pode formar melhor sua convicção a respeito aí de uma eventual causa de excludente da ilicitude ou da própria culpabilidade também. Então é muito difícil, é muito raro acontecer a absolvição sumária com base nesses requisitos, nesses fundamentos, na verdade, 397, inciso 1 ou segundo, inciso 1º ou 2º, porque é preciso ter muita segurança para se absolver sumariamente naquele momento com base em um excludente de ilicitude ou um excludente de culpabilidade. As excludentes de culpabilidade, a gente sabe que é inexigibilidade de conduta diversa, potencial consciência de ilicitude e inimputabilidade da pessoa. Mas veja que a lei fala que, desde que, inciso 2º, exista uma manifesta causa excludente da culpabilidade, com exceção da inimputabilidade. Ou seja, se o acusado for inimputável, e a inimputabilidade aí é por anomalia psíquica, prevista ali no artigo 26 do Código Penal, e não a inimputabilidade por ser menor de idade. Então, nesse caso, ele não pode ser absolvido sumariamente. Ele vai ter que sofrer, responder a ação penal. Se for o caso, o juiz absolve ele lá na frente, a absolvição imprópria, se for o caso. Ou a absolvição propriamente dita também, a absolvição própria, que não impõe a medida de segurança. E uma outra hipótese de absolvição sumária é quando estiver presente alguma causa da extinção da punibilidade, que permite ser extinta a punibilidade do acusado. Elas estão previstas lá no artigo 107 do Código Penal. O rol não é exaustivo, mas presente uma das causas de extinção da punibilidade, o juiz vai absolver sumariamente o acusado. Ok, pessoal? O recurso cabível da absolvição sumária é o recurso de apelação. Aí já não é mais recurso em sentido estrito, é apelação. E deve ser interposto aí pela acusação, né? Porque houve absolvição sumária, a decisão é favorável ao acusado, e o recurso que desafia aí é a apelação. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui para vocês. Em virtude da natureza declaratória da decisão de recurso cabível, é o recurso em sentido estrito. Vejam bem, há uma discussãozinha com relação à decisão que declara extinta a punibilidade. Porque o recurso cabível ali é recurso em sentido estrito. Só que, se o juiz absolver, é uma decisão de cunho definitivo, uma decisão com força de definitiva. Aí é o recurso de apelação, porque o recurso de apelação abrange o recurso de recurso em sentido estrito. Eu não vou aprofundar nisso não, porque mais à frente vocês vão estudar mais detalhadamente, então não há muita necessidade agora. Tenham em mente que, da decisão que absolve sumariamente, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. E aí, pessoal, a gente, para finalizar, fala aqui de alguns institutos que a gente se referiu nas aulas passadas, se referiu inúmeras vezes, mas institutos que se relacionam à ação penal privada, que são eles: a decadência, a perempção, a renúncia e o perdão do ofendido. Decadência, perempção, renúncia e perdão do ofendido. Esses institutos se referem à ação penal privada, via de regra, e a gente trata deles aqui para fechar o conteúdo de ação penal, começando pela decadência do direito de ação, decadência do direito de queixa ou de representação. Aqui se refere até à representação também. A vítima, no caso, pode decair do direito de representação ou do direito de queixa se o crime for de ação penal privada. Vejam bem, pessoal, um conceitozinho do que vem a ser decadência é a perda do direito de queixa ou de representação em virtude do seu não exercício no prazo legal. Perda do direito de iniciar a ação, na verdade. Perda do direito de queixa ou de representação por conta do seu não exercício no prazo legal. E aí eu já vou encaixando qual é o prazo para se promover a queixa-crime ou a representação. Prazo decadencial de 6 meses, e a gente viu que esse prazo é peremptório, não se suspende, nem se interrompe, portanto,
ultrapassou o prazo de 6 meses, decaiu o direito de representação ou direito de ofertar queixa. Natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade, está lá no artigo 107 do Código Penal. Decaiu do direito de queixa de representação, o juiz extingue a punibilidade. E, lembrando mais uma vez, esse prazo de 6 meses é decadencial, é prazo de direito penal, ou seja, conta-se o dia do começo, exclui o dia do final, artigo 10 do Código Penal. Prazo peremptório, como eu falei, não se suspende, nem se interrompe. E a sua previsão, aí eu vou conduzir vocês até lá, está no artigo 38 do Código de Processo Penal. Vamos dar uma analisada aqui na sua redação, que diz que, salvo disposição contrária, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Ok? Então, pessoal, prazo de 6 meses, previsto aí no artigo 38 do Código de Processo Penal. E o que eu quero, para finalizar aqui, chamar a atenção de vocês é com relação aliás, uma exceção que tem, que eu já até mencionei, está no artigo 236 do Código de Processo Penal, no sentido de que, vejam bem, o prazo é de 6 meses e ele tem início a partir do conhecimento da autoria delitiva. Beleza? A gente já até tratou disso aqui. E a exceção ao artigo 236 do Código Penal, crime previsto no 236, que esse prazo de 6 meses só terá início a partir da sentença cível transitada em julgado que anule o casamento ali e configure o crime de induzimento a erro previsto ali no artigo 236. Ok? Então, prazo de 6 meses que tem início a partir do conhecimento da autoria delitiva, salvo a exceção prevista no artigo 236. Aí, pessoal, eu quero chamar a atenção a vocês com relação à decadência imprópria. Acho que eu já mencionei ela aqui e eu vou trazer vocês aqui o material, porque há esse instituto da decadência imprópria. Espera aí que agora aqui eu me perdi e eu quero mencionar para vocês, eu até sugiro que vocês anotem, porque é diferente. E ela diz o seguinte: a decadência imprópria é aquela relacionada ao oferecimento da queixa-crime na ação penal privada subsidiária da pública, a qual também se sujeita a prazo decadencial de 6 meses, a contar do final do prazo que o MP tem para oferecer denúncia. E caso a vítima aí, ou o ofendido, não ofereça a queixa-crime, não haverá extinção da punibilidade, porque o crime, na verdade, é de ação penal pública e houve a inércia do MP. Com essa inércia, a gente sabe que surge o direito de oferecimento da ação penal privada subsidiária da pública, mas se não for oferecida a queixa-crime no prazo de 6 meses, com relação a esse crime, não haverá extinção da punibilidade, porque aí o crime é originalmente de ação penal pública. Então, não se aplica aí o Instituto da Decadência com relação a essa hipótese, por isso que se denomina decadência imprópria, ok? Então, anotem isso aí, é importante. É possível distinguir a decadência própria da imprópria. É a própria aquela que autoriza a extinção da punibilidade. A imprópria surge nessa situação da ação penal privada subsidiária, ela não vai dar margem à extinção da punibilidade, por isso que se diz que ela é uma decadência imprópria. Decadência é basicamente isso, pessoal. E aqui a gente passa a tratar da renúncia ao direito de queixa. Aí é só um instituto que se vincula, se refere somente à ação penal privada. Ok? A renúncia eu já vou antecipando a sua natureza jurídica, é uma causa extintiva da punibilidade, prevista lá no artigo 107, inciso 5º, salvo engano, do Código Penal. Artigo 107, inciso 5º do Código Penal. Natureza jurídica, eu falei de causa extintiva da punibilidade. E um conceitozinho bem rápido e simples dela é de que a renúncia é um ato bilateral, aliás, unilateral. A renúncia ao direito de queixa é um ato unilateral, por meio do qual o ofendido ou seu representante legal abre mão do direito de propor ação penal. É um ato unilateral por meio do qual o ofendido ou seu representante legal abre mão de propor a ação penal. Pessoal, é um ato que é regido pelo princípio da disponibilidade, ou seja, aliás, pelo princípio da conveniência e oportunidade. Então, a depender da conveniência do ofendido, ele abre mão ou não
de propor ação penal. Pode renunciar ou não ao direito de queixa. É um ato unilateral e fica a critério exclusivo da vítima ou do ofendido. Percebam, se é um ato unilateral, é um ato que não depende da aceitação do ofendido, ou, perdão, do autor do fato. Se é ato unilateral, só depende única e exclusivamente da vontade e da discricionariedade, melhor dizendo, do ofendido. Independe de qualquer manifestação do autor do fato, do acusado. Portanto, se ele está abrindo mão do direito de ingressar com ação penal, o momento para que haja renúncia é antes do início do processo penal. Então, se iniciou a ação penal, aí já não é mais caso de renúncia, e sim de perdão, a gente fala já já. Ok? O momento, então, até o início, até iniciar-se a ação penal. O perdão, a renúncia pode ser tácita ou expressa, e aí é muito fácil de compreender. A renúncia expressa é aquela que há uma manifestação simplesmente de forma expressa, o acusado deixa de ofertar a queixa-crime e pode peticionar informando isso ao juiz de direito, ou a renúncia tácita, que é simplesmente ignorar, deixar passar o tempo, vai operar, na verdade, descambar na decadência. Se ele nada fizer, acaba sendo uma renúncia, em outros termos. Vejam bem, para a gente finalizar aqui, um aspecto sobre a renúncia, porque o recebimento de indenização, via de regra, não implica renúncia ao direito de queixa. A vítima sofreu um dano e recebeu indenização. Renunciou ao direito de queixa? Via de regra, não. Salvo a exceção prevista aqui na Lei 9.099, em seu artigo 74, parágrafo único, Lei do GCRIM, e ela diz que, tratando-se de ação de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou de representação. Isso aqui, pessoal, nada mais é de que a renúncia ao direito de queixa ou de representação no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, quando há o recebimento de indenização. Ok? É diferente da justiça comum aí, que se houver recebimento de indenização, não há aí renúncia ao direito de queixa. Ok? Pessoal, com relação à renúncia, entende-se que não cabe retratação, renunciou, extingue-se a punibilidade, opera-se aí a preclusão e não há retratação, para a pessoa não voltar atrás. E a renúncia de uma das vítimas, vamos supor que o crime tinha mais de uma vítima, tem 3 pessoas que foram ofendidas no crime. A renúncia de uma das vítimas, por óbvio, não prejudica o direito das demais. Então, uma renunciou, as demais poderão ajuizar a ação, perfeitamente possível, perfeitamente cabível, até porque o direito de uma não afeta o direito da outra. Ok? E aqui, avançando, a gente entra em perdão do ofendido, já dizendo para vocês não confundirem. Perdão do ofendido com perdão judicial. O perdão judicial está lá no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Vejam aqui o que é que ele diz. Nas hipóteses de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Isso é perdão judicial, pessoal. Aqui é perdão judicial que não tem nada a ver com o perdão do ofendido. O perdão do ofendido é uma causa extintiva da punibilidade também. Está lá no artigo 107. E um conceitozinho, já para diferenciar melhor, ele é um ato bilateral. Aqui não é unilateral. O perdão é um ato bilateral do ofendido ou do seu representante legal, por meio do qual ele desiste de prosseguir com o processo penal. Repetindo, é um ato bilateral do ofendido ou do seu representante legal, por meio do qual ele desiste de prosseguir com o processo penal. Ou seja, aí o processo já nasceu. Então, o momento de se perdoar, o momento de se oferecer o perdão, é após o início da ação penal. Ok? É um instituto que é regido pelo princípio da disponibilidade. O ofendido ou seu representante legal oferece a seu critério o perdão. A gente sabe que a ação penal privada também é regida pelo princípio da disponibilidade. E uma forma de dispor da ação penal é ofertando o perdão. Eu estou falando ofertando porque o perdão é um ato bilateral. O perdão do ofendido é um ato bilateral. Ele tem que ser aceito pelo acusado. Então, para surtir efeito, tem que haver aceitação do acusado. E vocês podem estar imaginando, e por que ele não aceitaria? Porque, vejam bem, o acusado pode simplesmente rejeitar o perdão e tentar provar sua inocência. Porque se ele aceitar, haverá extinção da punibilidade. Sentença declaratória de extinção da punibilidade. Não discute-se o mérito.
Mas o acusado tem direito de responder ao processo e provar sua inocência. Então, ele pode recusar o perdão judicial, sim. Então, é um ato bilateral, o momento é após o início da ação penal e é regido pelo princípio também da indivisibilidade, porque ofertado perdão a um dos acusados, se houver mais de um, estende-se aos demais. Lógico que todos têm que aceitar. Quem aceitou, o processo será extinto. Quem não aceitou, seguirá o processo. Então, perdoou um dos acusados, princípio da indivisibilidade estende-se aos demais. O perdão, da mesma forma da renúncia, pode ser expresso ou tácito, pode ser manifestado de forma expressa ou de forma tácita, que é a vontade de não prosseguir com a ação penal, é o abandono do processo. E, se for ofertado, o juiz deve, com base no artigo 58 do Código de Processo Penal, intimar o acusado para ver se ele aceita ou não, e o seu silêncio implica na aceitação. Artigo 58 do Código de Processo Penal. O seu silêncio implica na sua aceitação. Pessoal, para a gente fechar, a perempção é um instituto que se traduz na perda do direito de prosseguir com o processo, com a ação penal privada, significa a perda do direito de prosseguir com a ação penal privada, tem natureza jurídica também de causa extintiva da punibilidade e, só para fixar melhor, não cabe a perempção na ação penal privada subsidiária da pública, porque o processo o crime originalmente é de ação penal pública. Portanto, a perempção ocorre na ação penal privada exclusiva ou personalíssima, não se aplicando na ação penal privada subsidiária da pública. E percebam, perempção é diferente da decadência. Perempção é o direito de perder, o direito é a perda do direito de prosseguir com a ação penal. A decadência é a perda do direito de iniciar o processo penal. Ok? As hipóteses de perempção estão no artigo 60, não tem maior dificuldade aí, eu sugiro a leitura a vocês. E aqui, com isso, a gente fecha a ação penal. Nossa próxima aula eu vou tratar é uma aula mais curta, eu vou tratar de ação civil ex delito, que traz os pormenores aí do direito à indenização que a vítima tem com relação ao crime que sofreu, por conta do crime que sofreu. E aqui a gente encerra a ação penal, logicamente, eu ficando à disposição de vocês. Nossa próxima aula será, como dito, ação civil ex delito, para finalizar nosso conteúdo por completo. Ok? Um abraço, pessoal.